Você já parou para pensar quantas vitórias o seu time tem na história? Será que ele está entre os maiores vencedores do Brasil? Hoje, vamos revelar os 20 clubes que mais venceram partidas desde sua fundação, incluindo jogos oficiais e não oficiais. E tem surpresa, não é só a quantidade que importa. A porcentagem de vitórias pode te surpreender. Fique até o final para ver quem realmente domina o futebol brasileiro. Bora pro ranking. Antes de começarmos, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada sobre o mundo do futebol. Vamos começar. Os dados que você vai ver aqui foram levantados pelo site Futebol 80, uma das maiores referências quando o assunto é estatísticas do futebol brasileiro. Para garantir a precisão, adaptamos essas informações até o fim de 2024. E olha só, não estamos falando só de competições oficiais. O ranking inclui todos os jogos disputados pelos clubes desde sua fundação, sejam eles amistosos, torneios regionais ou grandes competições. Então, se você acha que só títulos importam, pode estar enganado. A quantidade de vitórias e a porcentagem de aproveitamento dizem muito sobre a grandeza de um time. Agora que tudo está explicado, bora para o ranking. Abrindo a nossa lista, temos o Coritiba na 20ª posição. Fundado em 1909, o Coxa já disputou 4.979 partidas e venceu 2.395 jogos, com uma média de 48,1% de vitórias. Subindo para a 19ª posição, aparece o Fortaleza, fundado em 1918. O Leão do Pice tem 4.930 jogos na história e venceu 2.417 vezes, alcançando 49,03% de aproveitamento. Em 18º, o Náutico, um dos clubes mais tradicionais de Pernambuco. Fundado em 1901, o Timbu soma 5.103 partidas e 2.451 vitórias, com uma média de 48,03%. Na 17ª colocação, o Clube do Remo, que começou como time de remo e entrou no futebol em 1911. Desde então, disputou 4.842 jogos, venceu 2.581 e tem um aproveitamento de 53,3%. Agora, na 16ª posição, temos o Paysandu, maior rival do Remo. Fundado em 1914, o Papão já jogou 5.137 partidas, venceu 2.640 jogos e tem 51,39% de vitórias. Na sequência, em 15º, aparece o Santa Cruz, outro gigante do Nordeste. Fundado em 1914, o Santinha soma 5.369 jogos e 2.692 vitórias, com 50,14% de aproveitamento. Subindo para 14º, o Bahia, que desde sua fundação em 1931, já disputou 5.515 jogos e venceu 2.771, alcançando uma média de 50,24%. Na 13ª posição, temos o Sport Recife, fundado em 1905. O Leão já disputou 5.502 partidas, venceu 2.818 jogos e tem 51,22% de vitórias. Em 12º, aparece o Cruzeiro, um dos gigantes do futebol brasileiro. Fundado em 1921, o time celeste jogou 5.562 partidas e venceu 2.901 vezes, com 52,16% de aproveitamento. Fechando essa primeira parte do ranking, o Botafogo ocupa a 11ª colocação. O Fogão foi fundado em 1904, disputou 6.049 jogos e venceu 2.976, com 49,2% de vitórias. Agora entramos no top 10, onde as disputas ficam ainda mais acirradas. Em 10º lugar, temos o São Paulo, fundado em 1930. O tricolor já jogou 5.981 partidas, vencendo 3.000 jogos exatos, com 50,16% de aproveitamento. Na 9ª posição, vem o Fluminense. Fundado em 1902, o Flusão soma 6.074 jogos e 3.051 vitórias, com um aproveitamento de 50,23%. Em 8º lugar, o Atlético Mineiro, o Galo. Fundado em 1908, o clube disputou 6.021 jogos, venceu 3.213 e tem 53,36% de aproveitamento. Subindo para 7º,
aparece o Corinthians. Fundado em 1910, o Timão já jogou 6.288 partidas, vencendo 3.232 jogos, com 51,4% de vitórias. Na sexta colocação, temos o Vasco da Gama, que começou como clube de remo em 1998, mas entrou no futebol em 1915. Desde então, foram 6.351 jogos, 3.283 vitórias e uma média de 51,69%. Agora chegamos ao top 5, onde estão os clubes com mais vitórias na história do Brasil. Em quinto lugar, aparece o Internacional, fundado em 1909. O Colorado já disputou 5.953 partidas e venceu 3.311, alcançando um impressionante 55,62% de aproveitamento. Na quarta posição, temos o Santos, o time que revelou Pelé. Fundado em 1912, o Peixe disputou 6.543 jogos, venceu 3.321 e tem um aproveitamento de 50,76%. Chegamos ao pódio. Em terceiro lugar, o Grêmio. Fundado em 1903, o tricolor gaúcho já jogou 6.126 partidas, vencendo 3.390 jogos, com um aproveitamento de 55,48%. Na vice-liderança, o Palmeiras, um dos times mais vencedores do Brasil. Fundado em 1914, o Verdão já disputou 6.476 jogos, vencendo 3.518 partidas, com uma média de 54,32%. E no primeiro lugar, o Flamengo, o clube com mais vitórias na história do Brasil. Fundado em 1912, o Mengão já jogou 6.642 partidas e venceu 3.533 vezes, com um aproveitamento de 53,19%. Agora que você viu os times com mais vitórias, olha só essa curiosidade. 17 times do ranking já ultrapassaram 2.500 vitórias na história, e todos os clubes do top 10 passaram das 3.000 vitórias. E mais, somente 5 times ultrapassaram as 3.300 vitórias, sendo eles Internacional, Santos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Mas será que o time com mais vitórias é o que tem melhor aproveitamento? É isso que vamos ver agora. Bora para o ranking de porcentagem de vitórias. Agora que já vimos quais clubes somam mais vitórias no Brasil, chegou a hora de analisar outra métrica importante: o aproveitamento de vitórias. Dessa vez, não basta apenas vencer muitas partidas, mas sim manter uma alta porcentagem de vitórias em relação ao número total de jogos disputados. E é aqui que algumas surpresas podem aparecer. Abrindo o top 10, temos o Botafogo. O Glorioso venceu 49,2% de seus 6.049 jogos, mostrando sua força histórica no futebol brasileiro. Na nona posição, aparece o São Paulo, com 50,16% de vitórias nos 5.981 jogos disputados. O tricolor se mantém entre os times mais eficientes do Brasil. O oitavo lugar fica com o Fluminense. O Flusão tem 50,23% de vitórias em 6.074 partidas, um aproveitamento que reflete sua tradição no futebol. Subindo para a sétima posição, temos o Corinthians. O Timão venceu 51,4% dos 6.288 jogos, consolidando-se como um dos times mais competitivos do país. Na sexta colocação, o Vasco da Gama. O gigante da colina tem 51,69% de aproveitamento, com 3.283 vitórias em 6.351 partidas. O quinto lugar é do Santos. O Peixe, conhecido por seu futebol ofensivo, venceu 50,76% dos 6.543 jogos, mantendo-se na elite do futebol nacional. Entrando no top 4, temos o Internacional. O Colorado apresenta um impressionante 55,62% de aproveitamento, com 3.311 vitórias em 5.953 partidas. Agora, no pódio, em terceiro lugar, está o Grêmio. O tricolor gaúcho venceu 55,48% de seus 6.126 jogos, consolidando-se como um dos clubes mais eficientes do país.
país. O vice-líder em aproveitamento é o Palmeiras. O Verdão venceu 54,32% de suas 6.476 partidas, mostrando consistência ao longo da história. E na liderança isolada, o time com o maior aproveitamento da história do futebol brasileiro é o Atlético Mineiro. O Galo tem um impressionante 53,36% de vitórias nos 6.021 jogos disputados, provando sua força ao longo das décadas. Se considerarmos apenas o número de vitórias, o Flamengo é o maior vencedor da história do Brasil. Mas quando olhamos para o aproveitamento, o Atlético Mineiro assume a liderança. Isso mostra que nem sempre quem vence mais partidas tem o melhor desempenho proporcional. E você, concorda com esse ranking? Deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Agora que já vimos os times que mais venceram e os que têm o melhor aproveitamento, vamos analisar alguns fatos curiosos sobre esses rankings. O Flamengo pode ser o clube com mais vitórias na história, mas o Palmeiras não está muito atrás. A diferença entre os dois é pequena, e como ambos seguem disputando diversas competições, essa briga pelo topo pode mudar nos próximos anos. Será que o Verdão pode ultrapassar o Mengão no futuro? O clássico Grenal é um dos maiores do Brasil, e isso também se reflete nos rankings. No número total de vitórias, o Grêmio supera o Inter, mas quando olhamos para o aproveitamento, o Colorado leva a melhor. Ou seja, o Inter venceu menos, mas venceu melhor. Talvez a maior surpresa do ranking de aproveitamento seja o Remo, que figura no top 5 com um percentual superior a muitos times da Série A. Isso mostra como o Leão Azul dominou seu cenário regional e acumulou muitas vitórias ao longo da história. O Glorioso é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e possui números expressivos em títulos e história. Mas, curiosamente, ele aparece entre os times com menor aproveitamento entre os 20 mais vencedores. Isso pode ser reflexo de períodos irregulares ao longo das décadas, com altos e baixos no desempenho. Clubes como Santos, Vasco e São Paulo viveram grandes momentos históricos, mas os tempos mudam. O Santos, por exemplo, dominou o futebol nos anos 60 com Pelé, enquanto o Vasco brilhou nos anos 90. Já o Palmeiras e o Flamengo se destacam mais recentemente, acumulando vitórias nos últimos anos. Isso mostra como os ciclos do futebol influenciam os números ao longo da história. E aí, o que achou desse ranking? O seu time apareceu? Ele está entre os que mais venceram ou tem um dos melhores aproveitamentos? Comente aqui e compartilhe com seus amigos para ver se eles conhecem esses dados. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima!